Olá, ovelha! Que bom que você está aqui de volta. Se essa é a nossa primeira conversa, seja muito bem-vinda. O meu nome é Ana e eu faço parte do Ovelha Peregrina junto com a Fabiana e com a Débora. Nos últimos vídeos, nós caminhamos por Gênesis 3 e Gênesis 4. Nós vimos a queda, vimos o pecado entrando no mundo e acompanhamos a narrativa de Caim e Abel. E é muito natural que, após aprendermos verdades profundas do Evangelho, que queiramos compartilhar essas verdades e talvez você tenha se perguntado, depois de ter feito o estudo, como ensinar o que eu aprendi no meu discipulado familiar. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar que Gênesis 3 e 4 não foram escritos apenas para explicar o porquê existe o pecado. Eles também nos ensinam como olhar para o coração das nossas crianças e dos nossos adolescentes, como conduzi-los ao evangelho nas situações mais comuns da nossa rotina. Pais, isso é muito importante. Porque muitas vezes nós acreditamos que o discipulado acontece apenas durante aquele momento devocional em família. Quando abrimos as escrituras, quando abrimos a Bíblia e fazemos uma oração, quando conversamos alguns minutos sobre o texto que lemos. Mas as escrituras mostram que o discipulado continua quando dois irmãos brigam pelo mesmo brinquedo. Quando uma criança mente para evitar a consequência, quando responde com ira, quando sente inveja, quando reclama porque não pode ter aquilo que deseja, ou quando pede perdão apenas porque foi descoberta. E aqui eu espero que você já tenha notado que essa conversa não é só sobre crianças, né? Mas é exatamente nesses momentos que a verdade que está no nosso coração aparece. É nesses momentos que ela vem à tona. E é justamente aí que Gênesis 3 e 4 vai nos oferecer uma lente para ler essas realidades. Em Gênesis 3, nós aprendemos que o pecado não nasce da escassez, mas da abundância. Adão e Eva estavam cercados pela bondade de Deus. Eles tinham provisão, comunhão, segurança, tudo aquilo que precisavam. Ainda assim, passaram a desconfiar do caráter de Deus e decidiram a acreditar que existia algo melhor fora da vontade do Criador. Muitas vezes, nós pensamos que as crianças pecam porque lhes faltam alguma coisa, mas a Bíblia nos mostra que o problema mais profundo não é a falta de brinquedos, não é a falta de atenção, não é a falta de oportunidades. O problema é que, assim como nós, eles também são tentados a acreditar que Deus não é tão bom quanto de ser. Talvez, muitas vezes, você como mãe ou como pai, faz uma leitura superficial do pecado do seu filho. Você pode até pensar que ele bateu porque estava cansado, que ele mentiu porque ficou com medo, que ele fez birra porque queria aquele brinquedo, que ele teve inveja da irmã que ganhou um brinquedo porque ele não ganhou. Mas embora todos esses fatores de fato possam influenciar o comportamento, eles não explicam a raiz do problema. Em Gênesis 3, vai nos convidar a olhar mais profundamente. Adão e Eva não estavam abandonados, não estavam passando por necessidades, não eram vítimas de uma negligência. Eles viviam cercados em abundância, com comunhão perfeita com o Criador, um relacionamento harmonioso um com o outro, em um jardim preparado pelas próprias mãos de Deus. E então, por que eles pecaram? Como vimos nos estudos anteriores, a serpente, ela conseguiu plantar uma dúvida no coração deles. Será que Deus é realmente bom? Será que ele está escondendo de vocês alguma coisa? Será que a vontade de Deus é mesmo o melhor caminho? Se você é uma leitora atenta, já notou que a primeira tentação da Bíblia não foi um convite para comer um fruto, foi um convite para desconfiar do caráter de Deus. É exatamente essa dinâmica que continua acontecendo nos nossos corações até hoje e também nos corações das nossas crianças. Quando uma criança reclama porque não pode comprar um brinquedo quando ela faz birra, porque ouviu um não, quando ela sente inveja de um irmão ou ela mente para conseguir aquilo que ela deseja, existe uma pergunta mais profunda acontecendo dentro do seu coração. Será que aquilo que Deus e os meus pais me deram é o suficiente? Ou será que eu só vou ser feliz se conseguir aquilo que eu estou desejando agora? É claro que o seu filho, ele precisa de amor, ele precisa de atenção, ele precisa da sua presença, do seu cuidado. Deus usa esses meios para formar o coração deles. Mas nenhum pai, por mais presente que seja, vai conseguir eliminar o pecado do coração do seu filho, oferecendo mais atenção, mais presentes, mais oportunidades. Porque o pecado, ele não nasce apenas da falta de alguma coisa. Ele nasce quando o coração deixa de confiar na bondade de Deus. Por isso, quando seu filho pecar, não pergunte para ele só, o que você fez para corrigir aquele comportamento isolado. Pergunta também em que mentira ele acreditou para achar que aquela escolha seria melhor. O que ele desejou mais do que obedecer ao Senhor.
O que ele pensou que precisava ter realmente para ser feliz? É nesse momento que o discipulado acontece. Você deixa de corrigir apenas o comportamento e começa a pastorear o coração do seu filho. Em vez de ensinar somente que não pode bater, não pode mentir, você realmente começa a ajudar o seu filho a enxergar que Deus continua sendo bom, mesmo quando ele diz não. Que os mandamentos de Deus não são uma forma de roubar sua alegria, mas de protegê-lo. E que a verdadeira satisfação nunca será encontrada em conseguir tudo o que deseja, mas sim em confiar naquele que já nos deu infinitamente mais do que merecemos. Vemos também isso em Gênesis 4. Antes de Caim levantar-se contra seu irmão Abel, Deus já estava tratando o seu coração. O homicídio não começou nas mãos propriamente ditas dele, começou nos desejos, na inveja, na ira, na recusa em ouvir a voz de Deus. E isso tem que nos trazer um alerta, porque nós somos muito rápidas para corrigir o comportamento. Mas Deus, ele sempre começa tratando o nosso coração. E é exatamente esse o meu objetivo que eu quero desenvolver ao longo desse vídeo com você. Vamos conversar um pouco sobre como ensinar o que é pecado para as crianças em diferentes idades, como transformar uma briga entre irmãos em uma oportunidade de discipulado, como ajudar o seu filho a distinguir culpa, remorso e verdadeiro arrependimento, como ensinar que justiça e misericórdia caminham juntas, e como formar crianças que aprendam desde cedo a confiar na bondade de Deus acima de seus próprios desejos. Porque, mais uma vez, o nosso objetivo no Ovelha Peregrina não é que você crie filhos apenas bem comportados. O nosso objetivo é discipular corações que realmente aprendam a amar, a confiar e a obedecer ao Senhor. Então, abra sua Bíblia, pegue seu caderninho e venha caminhar comigo. Vamos conectar os pontos entre Gênesis, o Evangelho e a rotina diária das nossas casas. Vamos falar primeiro sobre como ensinar o que é pecado para as crianças em diferentes idades. Uma das maiores dificuldades dos pais é explicar o pecado sem reduzi-lo a uma listinha de comportamentos errados. Nós devemos lembrar aqui, mais uma vez, que o problema de Adão e Eva não começou quando eles comeram um fruto. Começou quando eles deixaram de confiar na bondade de Deus e decidiram que eles mesmos definiriam o que era bom. Por isso, a forma como você explica o que é pecado precisa acompanhar o desenvolvimento da criança. Até os 4 anos, ela ainda pensa de uma forma muito concreta. Então, não tente explicar um conceito de natureza pecaminosa. Diga um conceito mais simples, que pecado é quando escolhermos fazer algo do nosso jeito e não do jeito de Deus. Essa idade, eles já entendem o que são escolhas, eles já entendem o que é obedecer e desobedecer. E esse é o primeiro passo. Então, de uma forma muito visual, você pode ensinar isso usando um prato com água. Você pode espalhar um pouco de orégano sobre este prato, né, com a água. E à medida que você for explicando, você vai espalhando esse orégano. E explique o que é pecado, como o pecado entrou no mundo, como ele atingiu todos os nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas, conosco mesmo e até com a criação. Depois, você vai colocar um pouquinho de detergente na pontinha do dedinho da sua criança e vai pedir para que ele toque na água. Naturalmente, o orégano ele vai se afastar. Enquanto ela observa essa experiência, você pode explicar que somente Deus pode limpar aquilo que o pecado estragou. Essa imagem dificilmente será esquecida pela sua criança. Agora, se você já tem uma criança entre 5 e 7 anos, a criança ela já consegue compreender o pecado de uma forma um pouco mais complexa, não como somente aquilo que é feito pelas mãos, mas também pelo coração. Você pode explicar que Adão e Eva comeram do fruto porque antes preferiram acreditar na mentira da serpente do que na verdade de Deus. Você pode explicar que Caim matou Abel porque antes permitiu que a inveja e a ira dominassem o seu coração. Uma brincadeira muito simples pode ajudar muito aqui. Brincar de detetive. Se você tiver com mais de uma criança, tire de perto uma criança, mude ela de local, e aí você muda alguma coisa na aparência dela. Então você tira um cadastro, um brinco, muda o cabelo de lugar, e com uma lupa, a segunda criança com uma lupa vai pedir para que ela olhe para a primeira criança e descubra o que mudou na aparência. Assim como a lupa nos ajuda a enxergar detalhes que estavam escondidos, Deus enxerga aquilo que ninguém vê, o nosso coração. Explique para a criança que muitas vezes nós conseguimos esconder um pecado um dos outros, mas que a gente nunca vai conseguir esconder um pecado de Deus. Isso não deve causar medo na sua criança, mas esperança, porque é justamente aquilo que Deus deseja é realmente nos transformar.
Mas se você tem uma criança a partir de 8 anos, você já sabe que ela consegue compreender coisas mais complexas sobre o pecado, né? Não só as atitudes erradas, mas que o pecado começa no nosso coração. Ela já entende sentimentos como inveja, orgulho, culpa, desejo de fazer a própria vontade. Tem uma atividade que é muito simples e pode ajudá-la a enxergar isso de uma forma mais visível. Nós faremos uma analogia do nosso coração com um jardim. Mostre ela 2 imagens, uma com um jardim cheio de flores, talvez como essa aqui. E depois você pode mostrá-la um outro jardim, mais sujo, cheio de lixo, mal cuidado. E pergunte para ela em qual desses jardins ela gostaria de brincar. Naturalmente, ela vai escolher um jardim bonito. Então, peça que ela escreva ou desenhe quais plantas existem em cada jardim, que representam o nosso coração. Então, no jardim saudável, ela pode escrever amor, alegria, perdão, bondade, generosidade, paz. Mas no outro jardim, ela pode escrever inveja, mentira, egoísmo, desobediência, fofoca, ira. Depois, faça uma pergunta muito importante. Você acha que essas ervas daninhas aparecem de um dia para o outro? Aí você pode deixar ela explicar. E aí depois reforce que não, né? Que as ervas daninhas não crescem de um dia para o outro. Como o nosso coração, acontece a mesma coisa. O pecado, ele começa pequeno, como uma sementinha. E se ele não for arrancado, ele cresce e toma a forma inteira do nosso coração. Você pode conectar isso também com Gênesis 4. Caim não matou Abel de repente. Primeiro, a inveja, a ira cresceram dentro do coração dele. O jardim ficou cheio de ervas daninhas. Aqui você também deve fazer ainda uma aplicação, uma relação com o Evangelho. Deus não deixou seus jardins abandonados. Assim como o jardineiro, ele remove as ervas daninhas. Ele cuida da terra para que novas flores floresçam. Deus quer transformar os nossos corações. Quando confessamos nossos pecados, ele nos limpa, nos perdoa e nos ajuda pelo Espírito Santo. Ele cultiva novos frutos em nós. Você pode terminar perguntando: se Deus olhasse hoje para o jardim do seu coração, quais flores ele encontraria? Quais ervas daninhas precisam ser arrancadas? Aproveite esse momento e leia o Salmo 139, o versículo 23 e o versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me ao caminho eterno. Tenho certeza que será um momento proveitoso entre vocês. E agora que seu filho já entende o que é pecado, surge uma pergunta muito prática. O que fazer quando esse pecado aparece? Porque ele vai aparecer. Talvez a oportunidade de discipulado mais frequente dentro de casa seja justamente esses momentos de briga entre irmãos. Muitas vezes, a nossa preocupação é descobrir quem começou, quem que bateu primeiro, quem que estava com a razão. A Gênesis 4 nos ensina um caminho, um outro caminho. Antes de tratar a atitude de Caim, Deus tratou o seu coração. Pais, não desperdicem uma briga. Transformem esses momentos em uma oportunidade de discipulado. Em vez de perguntar apenas quem começou, experimente perguntar o que você queria tanto naquele momento. O que fez você amar mais a sua vontade do que o seu próprio irmão? Uma dinâmica muito simples que pode aqui te ajudar. Você vai perder uma pasta de dente, mas não vai perder a oportunidade de discipular o seu filho. Pegue um tubo de pasta de dente e peça para que seu filho aperte toda a pasta para fora. Depois diga para ele que é para ele voltar toda aquela pasta para dentro do tubo. Ele vai perceber que é impossível. Então você vai explicar para o seu filho que as atitudes e as nossas palavras também são assim. Depois que saem, não conseguimos recolhê-las de volta. E por isso que Deus deseja transformar primeiro o nosso coração, porque é dele que saem as palavras e as atitudes que ferem quem nós amamos. Aproveite esse momento e leia com ele Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. As provações, elas vão vir. E junto a elas também as tentações, mas nós devemos nos agarrar, abraçar a sabedoria do alto como uma resposta. Já caminhando para o final, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos ajudar as crianças a distinguir o que é culpa, remorso e o que é verdadeiro arrependimento. Depois da disciplina, muitas crianças dizem rapidamente desculpas, mas será que elas realmente estão entendendo o que aconteceu? Mais uma vez, Gênesis 4 nos mostra que Caim sofreu pelas consequências de seu pecado, mas nunca demonstrou tristeza por ter realmente ofendido a Deus. Isso nos ensina que culpa e remorso e arrependimento são coisas completamente diferentes. Uma forma simples de ensinar a diferença dessas questões é usar 3 cartões. Então, no primeiro, você pode escrever: estou triste porque fui pego. No segundo, você pode escrever:
Estou triste porque perdi um privilégio. Já no terceiro, escreva: estou triste porque entristeci o coração de Deus e machuquei alguém. Apresente pequenas situações do dia a dia para o seu filho e peça para que ele escolha qual cartão representa o sentimento dele naquele momento. Ele vai precisar ser honesto diante de Deus para expor o que está pensando. E é importante que você acolha e oriente o pensamento dele de acordo com as respostas. Depois, explique que o verdadeiro arrependimento não termina com lágrimas ou com somente um pedido de desculpas. Ele precisa produzir mudança dentro do nosso coração. Quem se arrepende deseja reparar não somente o dano, não somente pedir perdão, mas viver de forma diferente. Quem se arrepende sabe que ofendeu a Deus. Por fim, devemos ensinar que a justiça e a misericórdia caminham juntas. Em Gênesis 4, nós vemos algo extraordinário. Deus disciplina Caim, mas também o protege. Justiça e misericórdia caminham juntas. Essa também deve ser a cultura das nossas casas. Quando seu filho pecar, não o ignore, mas também não retire dele a segurança de que ele é amado. Uma dinâmica muito bonita é usar uma folha de papel. Peça para que seu filho faça um desenho bem bonito. Depois você pega aquela folha que ele desenhou e amassa essa folha. Em seguida, você abre essa folha novamente. E aí você pergunta, né? Ela vai voltar a ficar como antes? A resposta é que não. Você pode explicar que o pecado sempre vai deixar marcas e por isso que existem as consequências. Agora, alise a folha com as mãos e diga: mesmo amassada, essa folha continua tendo valor. Assim também acontece conosco. Deus não ignora o pecado, mas também não deixa de nos amar quando nós nos arrependemos. Essa é a diferença entre uma disciplina baseada apenas em regras e uma disciplina baseada no Evangelho. A consequência ensina que Deus é justo, mas o abraço depois da correção também vai ensinar que Deus é misericordioso. Então, pais, se vocês conseguirem enxergar esses momentos como oportunidades de discipulado, a mesa da cozinha, o quarto das crianças, a briga por um brinquedo, elas vão deixar de ser apenas desafios na sua rotina e vão se tornar um lugar de fato onde o evangelho pode ser vivido. Porque no fim das contas, mais uma vez, nosso objetivo não é criar crianças que apenas são bem comportadas, é formar corações que aprenderam a realmente correr para Cristo quando o pecado bater a porta. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a instruir essas crianças, a realmente discipular com as nossas vidas. Nos dê discernimento e sabedoria, nos dê criatividade também para poder realmente olhar para a nossa realidade, para a nossa rotina e trazer a sua palavra em cada uma das oportunidades, realmente para poder ensinar o seu evangelho, para poder formar crianças que realmente te amem, que vejam e vislumbrem a beleza e a sabedoria da tua palavra e de quem o Senhor é. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de fazer discipulado, por essa oportunidade de amar a tua palavra. Essa é a nossa oração. Amém.